Bom dia, meus amados irmãos, irmãs, paz do Senhor Jesus, amém? Presbítero Elcio, mais uma vez aqui, como eu falei para vocês, nós íamos retornar a fazer os vídeos no canal, mas que a prioridade também vai ser mensagem bíblica, amém, meus irmãos? E ultimamente nós temos orado muito a Deus para que Deus viesse nos dar graça, nos dar poder, nos revestir com o poder do Espírito Santo, para que possamos suportar, meus irmãos, as tribulações, as aflições ao qual nós enfrentamos na peregrinação, numa salvação da vida. Amém? Eu queria deixar aqui, compartilhar com vocês uma parábola do Senhor Jesus, aqui no livro de Mateus capítulo 21, a partir do verso 28, versículo 28, que fala de dois filhos. Amém? A parábola é a parábola dos dois filhos. Dois filhos. Então vamos ler o texto rapidinho para nós entendermos o que é que essa palavra quer falar conosco. Diz assim o versículo 28: Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós do Reino de Deus, porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem que depois vos arrependeste para o crer. Amém? Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender e discernir em nosso coração que a obra de Deus, já está dizendo, obra de Deus, obra do Senhor. Amém? Plantação do Senhor, agricultores. Deus é o proprietário da obra, Deus é o proprietário da plantação. Nós somos servos, nós trabalhamos servindo a esse Senhor, nessa obra, nessa plantação, neste terreno ao qual é o coração das pessoas. Mas o que Deus ultimamente tem se entristecido é que muitos dos seus trabalhadores, muitos dos seus ceifeiros, amém, ultimamente tem prometido a Deus em fazer a tua obra. Ultimamente tem pedido a Deus recursos, tem pedido a Deus promessas ao qual venha ele fazer a obra do Senhor. O que nós estamos vendo hoje, meus queridos irmãos e irmãs, é uma falta de interesse muito grande de ir trabalhar na vinha do Senhor. É muito fácil dizer para um homem, para uma mulher, para um pastor, para um irmão, uma irmã, que eu quero fazer a obra, que eu vou fazer a obra, que eu vou participar da obra de Deus, e naquele momento, no momento exato ao qual nós estamos ali esperando aquele trabalhador ao qual falou que ia vir trabalhar na obra e ele não compareceu. O Senhor Jesus, ele faz essa comparação. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e dirigiu-se ao primeiro e disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele foi sincero, disse: Não vou. Ele, porém, respondeu e disse: Não quero. Mas depois, se arrependendo, disse: Não, eu vou. Eu vou porque quem me alimenta é Ele, quem me dá o sustento é Ele, quem me dá o fôlego de vida é Ele, quem me dá a salvação é Ele. Então seria uma injustiça eu descumprir com a minha palavra, Então assim, eu penso dessa forma. Nós temos que ter um compromisso com a obra de Deus. Irmão, compromisso é diferente, amém, de nós ser simplesmente membro da obra de Deus. A partir do momento que eu estou trabalhando na obra, a partir do momento que eu peço a Deus e desejo a Deus que Deus me dê sabedoria, me dê conhecimento, para que eu passe, amém? Para que eu passe nas provas ao qual muitas das vezes o líder da igreja,
ele vem me provar para que eu seja aprovado, e depois eu recebo algo que vem primeiramente de Deus, aí toca no coração do líder da igreja, me dá uma consagração, seja ela qual for, diácono, presbítero, evangelista, pastor, e eu tenho que honrar com essa consagração. Eu tenho que honrar por quê? Porque era um desejo meu, eu tinha que pedir a Deus algo, né, para que eu pudesse fazer melhor na obra dele. Então aqui o que nós vemos hoje é isso. Muitas das pessoas hoje se diz ser servos e servas de Deus. Nós conhecemos cooperadores, nós conhecemos diácono, diaconisa, conhecemos presbíteros, evangelistas, pastores, que estão descompromissados com a obra de Deus. Amém? O que Jesus quis passar foi isso aqui para nós. Ele disse, vai trabalhar? Ele disse, não vou. E depois se arrependeu e foi, então eu vou. Amém? Eu vou. Aí, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Amém? Meu querido, quando eu digo que eu vou fazer algo pela obra, quando eu vou interagir na obra, quando eu vou participar de um trabalho da obra de Deus, que eu me responsabilizo pelo cargo, me responsabilizo por uma obrigação na obra de Deus, e digo que vou e não vou, meu querido, eu não estou me negando, nem estou se recuando, nem estou deixando de fazer algo para o homem, algo para o pastor, algo para os irmãos, algo para a igreja. Eu estou simplesmente me recuando de não fazer a obra de Deus. Eu estou simplesmente dizendo a Jesus, eu vou, mas depois eu não vou. Amém? Então nós temos que ter cuidado com isso, a falta de compromisso, a falta de palavra. Nós temos que ser homens e mulheres de palavras, sim, sim, não, não. Nós temos que ter uma responsabilidade, uma competência, como se diz assim, uma perseverança na obra de Deus, porque nós estamos lidando com Deus, com o Senhor da obra, com o dono da obra. Amém, meus queridos? E Jesus perguntou-lhes, disse-lhes eles, o primeiro, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e os meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Amém, meus queridos? Então nós temos que entender isso. Qual o foco? Qual o foco desse videozinho que eu estou fazendo? É que nós venha refletir, meu irmão. É que nós venha refletir, minha irmã. Como é que está a tua comunhão com Deus? Como é que está a tua palavra diante de Deus? O que é que está te impedindo de você ir para a obra de Deus? O que é que está empatando de você estar presente nos trabalhos de Deus? Você diaconisa, você diácono, você presbítero, você evangelista, você pastor. O que é que está acontecendo, meu irmão? Busca a Deus, porque quando eu digo que vou fazer a obra para o homem e não vou, eu estou me negando não ao homem. O homem, a gente tem que dar a nossa satisfação sim aos nossos líderes, às pessoas dentro do padrão bíblico, mas nós temos que entender que a obra não é do homem, a obra é de Deus, a plantação é de Deus, nós somos ceifeiros. O apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Amém? Então nós temos que ter cuidado, temos que ter compromisso, temos que ter competência, temos que ter perseverança na obra de Deus, porque quando eu digo que faço, eu tenho que fazer. Que chova, que faça sol, só se houver um imprevisto muito grave, para que eu não possa cumprir com a minha palavra que eu dei diante do Senhor. Meu filho, você vai hoje trabalhar na minha obra? Vou não, hoje eu não vou não. Aí depois eu fui pensar, eu digo, meu Deus, tudo que eu tenho é do Senhor. Se eu tenho saúde é do Senhor, se eu tenho um fôlego de vida é do Senhor, se eu possuo uma moradia, se eu tenho um teto, se o pão de cada dia que tem na minha mesa é permissão do Senhor, então eu vou trabalhar na vinha do Senhor, eu vou trabalhar na obra do Senhor, eu vou honrar com o meu compromisso, com o meu ministério, independente ou não de qualquer coisa, eu vou para a vinha do Senhor. Me arrependo de ter dito que não vou. Agora, quando o Senhor chega, meu filho, você vai trabalhar na minha obra? Vou, Senhor. Não, eu vou, pode me aguardar lá,
que eu vou, né? Então eu estou falando um vou para aquela pessoa simplesmente para agradar, para minimizar o constrangimento, para poder eu sair da presença, mas que no meu coração está dizendo, eu não vou. Eu não vou porque tem coisas mais importantes para mim fazer. Amém? Então assim, nós temos que entender uma coisa, quando eu digo não na obra de Deus, eu estou dizendo não a Deus. Quando eu digo sim na obra de Deus, eu estou dizendo a Deus. Eu estou confirmando diante do Senhor. Se eu negar e não fazer, então significa que eu estou negando diante de Deus. Amém? Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém? Então cumpra com o teu ministério, cumpra com a tua palavra. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha vida, e que Deus sempre nos use, né, como ferramenta na obra dele, e que sempre nos dê sabedoria e conhecimento, e nos encha do teu Espírito Santo, com o poder, com as virtudes do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Ficam todos na poderosa paz do Senhor.